Download da notícia. Quinta-feira, 6 de novembro de 2025, agora são 18 horas e 32 minutos. Estamos de volta com o download da notícia e agora a segunda edição. E agora nós temos uma participação muito especial do outro lado da linha. Nós vamos conversar com a secretária de Educação de Pindamonhangaba, a senhora Luciana de Oliveira Ferreira, que já está do outro lado da linha. Seja muito bem-vinda, secretária. Como vai? Tudo bem? Boa tarde. Boa noite já. Boa noite. Eu agradeço pela oportunidade de aqui estar para trazer também práticas bem-sucedidas, que a educação pública, eu reconheço o potencial que ela tem sobre projetos, sobre professores qualificados e precisamos dar mais visibilidade a isso. Eu agradeço esse espaço concedido para falar um pouco sobre uma ação realizada. Muito bem. A senhora, já de antemão, eu já deixo claro aqui que os microfones da Download estão sempre abertos para todas as prefeituras, para os secretários, para que eles possam divulgar, falar e prestar contas sobre os trabalhos que são realizados. Hoje, o tema da nossa entrevista é o destaque da participação dos alunos em Congresso Internacional com um projeto sobre o uso responsável de água. Eu vou explicar um pouquinho para que o nosso telespectador, o nosso ouvinte, entenda, e aí a senhora explica um pouquinho sobre isso. A Escola Municipal Professor Isabel do Carmo Nogueira, que é localizada no bairro Crispim, representou aí o município de Pindamonhangaba no 14º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, promovido pela Universidade de Taubaté, e foi realizado nos dias 22, 23 e 24 de outubro. O evento reuniu pesquisadores, professores e estudantes de diversas instituições de ensino, oferecendo um espaço de troca de experiências e conhecimento científico. Secretária Luciana, é muito importante e gratificante saber que alunos da cidade em que a gente trabalha, que a gente opera, no caso a senhora que dirige a pasta da educação, uma pasta tão importante no município, educação, saúde, segurança, a gente sabe que são as pastas mais importantes, não que as outras não sejam, mas elas têm um peso maior, e principalmente a educação. É um orgulho saber que os alunos foram representantes da cidade num congresso tão importante, um congresso internacional, né? Queria que a senhora falasse, comentasse, então, sobre o destaque da participação desses alunos. Eu e toda a equipe da Secretaria da Educação estamos muito felizes por ver crianças do 4º ano, em torno de 9, 10 anos, participarem de um evento grandioso com pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, sendo que eles entraram na categoria Kids. Isso nós reconhecemos a importância porque muitas vezes as crianças podem estudar, mas não veem sentido. E agora elas foram protagonistas, como muitos projetos vêm acontecendo, em que elas fizeram pesquisas junto aos pais, junto aos profissionais da escola, colocando o saber, o conhecimento em movimento e procurando agora aprofundar, porque o projeto ele não se encerrou. Eles fizeram um podcast com o apoio de engenheiro, com o projeto do contraturno que tem na escola, aula extra patrocinado por uma empresa local, e sobre saneamento. Eles vão continuar com palestras educativas para a comunidade em geral e aprofundamento com investigação. Isso mostra quando a criança participa efetivamente desses processos, elas se apropriam do conhecimento, consolidando ainda mais. Porque tem um ditado, né? Se eu vejo, eu aprendo, mas se eu realizo, eu aprendo muito mais. Junto a essas crianças, principalmente nessa faixa etária em que a senhora relacionou da participação desses alunos, que esse tipo de participação
é extremamente importante e mostra um resultado positivo da qualidade de ensino do município. O Estado de São Paulo procura sempre premiar os municípios na questão de educação. Como está Pindamonhangaba nessa questão de avaliação de ensino, de merendas, porque eu sei que são itens sempre muito bem colocados. Eu coloco aí a senhora nessa pergunta, porque eu sei que Pindamonhangaba tem projetos interessantíssimos aí na área de educação. Queria que a senhora contasse sobre isso. Sim, nós reconhecemos, né, os desafios, principalmente no período da pandemia e nos 2 primeiros anos posterior a ela, sobre a recuperação de aprendizagem. Pois imagine, crianças da creche terem aula remota, né? Como foi um desafio dessa transição, mas estamos com um transbordante de orgulhos pelos profissionais que nós tivemos aumento no IDEB do município, sendo o segundo município do Vale do Paraíba em melhor nota, e recentemente houve uma premiação do estado cujo o município ele recebeu 17 placas de reconhecimento pelo desenvolvimento das crianças de segundo e quintos anos. E recentemente, na semana anterior, nós tivemos a aplicação do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que vai gerar uma nota do IDEB para o próximo ano. E a nossa expectativa é grande, pois alguns aplicadores que não são pertencentes à rede municipal, enfim, as crianças saíram muito otimistas, falando que a prova foi fácil. Isso denota o investimento que está sendo feito e do trabalho sem cessar dos professores e dos diretores da escola, como todo o grupo de apoio, dos projetos de contraturno escolar, dos núcleos de apoio psicopedagógico, psicólogos, fonos, arteterapia, enfim, pois a educação é um processo artesanal e que requisita multiprofissionais, que a educação não se faz sozinha, ela necessita do engajamento desses profissionais, como também das famílias mais presentes às escolas. E o resultado está sendo muito satisfatório. Demanda sempre muito trabalho, mas o resultado está sendo muito visível. A alimentação escolar oferecendo sempre o melhor na questão nutricional, que tem um cardápio balanceado, elaborado pelas nutricionistas. Ofertamos também uniforme escolar e o ano que vem com uma novidade das mochilas escolares e vão ser entregues logo no primeiro dia do início das aulas. Isso evidencia um trabalho daqueles que também estão nos bastidores e que assegurem que a educação aconteça da melhor forma, que isso é uma responsabilidade com o dinheiro público e devemos muito à autonomia dada pelo nosso gestor, pelo nosso prefeito, para que isso aconteça. E emendas são procuradas, pois é um ano não só para o município, como de forma geral, que é uma redução nos repasses, como o Fundeb, que paga a folha de pagamento dos professores, pelo terceiro ano consecutivo é insuficiente, e o Tesouro, que significa a prefeitura, tem que depositar, tem que repassar para a educação para complementar a folha. Frente a esses desafios, a qualidade da educação ofertada, ela não foi, né, danificada, ela está sendo assegurada e melhorando a cada ano mais. Quantas escolas municipais tem em Pindamonhangaba? Nós temos hoje 67 escolas, incluindo as creches, municipais, sendo 41 unidades que atendem exclusivamente a educação infantil pré-escola
até o quinto ano. E temos 26 unidades de creche, que há aí um compromisso da gestão de aumentarmos mais 10 creches durante essa gestão, oportunizando mais vagas, como gerando mais empregos. Isso é muito bom saber, é uma quantidade razoável de escolas, inclusive, para administrar. Professores, a senhora tem os números de quantos professores, quantos profissionais? Vamos falar só de professores, vamos falar de profissionais envolvidos, porque seriam, pela quantidade de escolas, imagino que deve ser uma quantidade grande. Mas de professores, eles recebem, os municípios procuram, claro, sempre fazer treinamento, passar um aperfeiçoamento aos professores para que eles fiquem atualizados com as novas metodologias de ensino e de preparos, inclusive agora com a inclusão de alunos especiais nas salas de aula, onde o professor tem que estar preparado. Como o Pindamonhangaba trata esse assunto dos alunos especiais e do treinamento para os professores? E se a senhora tiver um Hoje, o número, a quantidade, né, de professores. Hoje o município conta com 15.160 crianças, de zero, né, que a gente começa a atender dos 4 meses até o quinto ano, e 3 turmas de EJA, que são Educação de Jovens e Adultos. Temos 1.200 professores concursados, e somando com os demais concursados, auxiliares de serviços gerais, auxiliares de classe, secretários, diretores de escola, chegamos a 1.689 funcionários concursados. Adicionando os colaboradores que fazem a manutenção das unidades escolares, como das creches, que ajudam na gestão desse trabalho educacional, nós totalizamos 2.440 entre funcionários efetivos e colaboradores. Então, é um desafio, né? Quando fala É um desafio, administrar, porque nós estamos são falando aí em pessoas. 10%, vai 10, 15% em relação à quantidade de alunos. Quer dizer, vocês têm profissionais que chegam a 15%, não passa disso, em relação à quantidade de alunos. É um grande desafio. Mas, de qualquer forma, vocês estão dando conta, senão vocês não E seriam premiados e não estariam nessa colocação. Pois não. até respondendo, né, a sua pergunta sobre o atendimento das crianças com deficiência, hoje nós temos um chamamento público com 195 profissionais, que nós vamos ampliar esse número no próximo ano, que acompanham as crianças que têm essa necessidade, pois nem toda criança laudada, ela precisa do acompanhante, que algumas têm mais autonomia. E esses profissionais mediadores de apoio, eles ficam em sala para auxiliar a criança na questão da locomoção, da higiene e da alimentação. E algumas salas, além do professor regente desses profissionais de mediadores de apoio, tem um outro professor efetivo que atua no contraturno no projeto Mais Aprendizagem. Temos também a sala de recurso, que as crianças vão no horário inverso à jornada regular para ter atendimento individual ou num grupo de 4, 5 crianças com necessidades semelhantes, e ainda o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, cuja sigla é NAP, que há psicólogos, fonoaudiólogos, arteterapeutas e psicomotricistas. Somado a isso, o trabalho com a ecoterapia, que foi um trabalho reconhecido de uma forma estadual, que sendo referência, que são pouquíssimos municípios do estado de São Paulo que oportunizam toda essa gama de apoio à criança, como também aos professores. Então E tá certo. Bom, a formação Pois não, ela pode continuar. acontece de forma online e presencial,
para que há uma pesquisa no início do ano em que os professores apontem temas que eles necessitem aprofundar mais. E nós ofertamos esses cursos de acordo com as demandas trazidas por eles. Perfeitamente. E, secretária, só para a gente encerrar, porque o nosso tempo, infelizmente, é cronometrado aqui segundo o roteiro, o processo de matrículas para o ano que vem, correndo normalmente, já está aberto, está tendo adesão, não tem desistência, existe uma solicitação maior de crianças para as escolas, como é que está esse balanço também? A pré-escola, né, já está aberto, 4, 5 anos, já estão sendo efetivadas as matrículas. Creche, nós estamos chamando da lista de espera, nós travamos a plataforma em 30 de setembro para tentar absorver todas as crianças da lista de espera e reabrir na segunda quinzena de janeiro. Para o fundamental, sendo matrículas ou transferências, a partir da segunda semana de janeiro. Tá certo. Secretária, a senhora reúne aí uma competência muito grande por ter todas as informações na ponta da língua, o que mostra que a senhora tem um controle total sobre a Secretaria de Educação. Parabéns, parabéns Obrigada. também pelos resultados dos seus alunos, dos seus queridos alunos, e também pela sua equipe. Parabéns, transmito um abraço da Guardiã da Notícia para toda a sua equipe de Eu educação aí que agradeço, eu sou representa aí uma professora quantidade grande. concursada da rede, que eu tenho muito orgulho disso, há 34 anos. E desde 1999 eu estou afastada da sala para desempenhar as, né, diferentes funções. E a qualificação, que a gente não pode parar. Agradeço Tá muito, certo. eu me coloco à disposição para poder falar um pouco mais e agradecer por dar visibilidade ao que é positivo também. Tá certo. Transmito, então, um abraço a todos os professores que, embora muitas vezes não reconhecidos, eu acho que é uma das profissões mais dignas do planeta, porque vocês, professores, são os verdadeiros influências. Eu sou da época que quem me influenciavam foram os meus professores. Então, eu acho que vocês são os maiores influenciadores. Quiçá todas as crianças seguissem o que vocês falam, e não essas coisas de TikTok e YouTube. Mas está valendo. Parabéns, Luciana Oliveira Ferreira, secretária de Educação de Pindamonhangaba. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Boa noite e bom final de semana para a senhora. Obrigado, viu? Bem, Então tchau. tá bom. Tchau. Fizemos então a entrevista com a secretária de Educação de Pindamonhangaba às 18 horas e 50 minutos. Download da notícia.